Fala galera, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje de série Pluribus, episódio 9, o último episódio da primeira temporada. Então já se inscreva, deixa seu like e ative o sininho para ter as notificações. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Bom, o episódio já começa com um teaser que já tinham liberado pra gente, que era Kusumayu se juntando à mente coletiva. E o que eu achei muito interessante, a gente vê aos poucos a perda da individualidade dessa personagem. Então, logo quando a Kusumayu aceita o procedimento, a gente vai ver ela saindo e rindo, igual a mente coletiva, e ela se torna mais um. Você não tem o foco mais nela até o final da cena, que ela mostra ela sendo a última a deixar a vila e ainda tem um bezerrinho chamando ela, que é muito triste, porque se a mente coletiva é tudo de bom assim, porque vai deixar esses animais que foram domesticados pra trás, e alguns deles podem até morrer. É claro, tem um caso que alguns não estão apegados ao dono, eles cuidam, mas tem outros aí que vão realmente ficar perdidos. Pode ser até o exemplo desse bezerrinho que a gente viu. Enquanto isso, a gente vai ver a Zosha falando pra Carol sobre a vinda no Manosos. E na hora que a Carol pergunta se ele é perigoso, a mente coletiva vai dar aquela, pode ser que ele seja, mas não pra você. Mas é claro que a Carol vai ficar super desconfiada. E aí tem um frame no Manoso chegando com a ambulância, e eu amo essas cenas que a câmera tá acoplada ao carro. Pode ser até loucura, mas um frame que a gente vê da ambulância chegando na Carol me mostra como se fosse alguém vindo salvar ela. A gente tem a pauta de salvar o mundo, e quem está ali para salvar a Carol, para abrir os olhos dela, vai ser o Manoso. Então é como se a cura, os médicos estivessem chegando para salvar ela. E aí mostra o nosso cronômetro e ele está 11 dias anteriores ao procedimento da Kusumayu, a Carol e o Manosos, porque o Manoso está muito desconfiado dos outros. Então ele quer jogar o telefone da Carol fora, e eu não entendi o que aconteceu com a locação ali perto da casa da Carol. Eu acho que eles não tinham mais filmagens externas, então deu pra ver que tinha uma tela verde atrás deles e eles não estavam mais nesse lugar. E uma das coisas mais interessantes e engraçadas aqui do episódio é essa barreira da língua. Ambos, né, Manosos e Carol, vão às vezes misturar inglês com espanhol, né, para não depender muito ali do celular traduzindo o que eles estão falando. E é claro, o episódio vai relembrar sobre os óvulos da Carol, onde pode ser pego as células tronco. Então ela vai acabar pegando um aparelho que parecia muito com o rastreador, mas foi a Ellen que tinha colocado ali, que a Carol provavelmente tem esse background de ter problemas com bebidas. E depois que o Manuzos consegue falar com a Zosha e acaba contando tudo, a Carol vai lá, pega a Zosha de volta, e tem uma das cenas mais interessantes, que o Manuzos propositalmente vai afetar a galera da mente coletiva, e gritando. Você nem precisa estar nervoso de verdade, você pode emular a raiva, que aí eles vão se sentir mal. Isso foi interessante, ele vai trazer o rádio com aquela estação que ele colocava, que tinha um som muito estranho, que poderia ser o som que faz funcionar a galera da mente coletiva, né? Através dessa eletricidade. Esse indivíduo chamado Rick, ele vai tentar se comunicar com esse cara. E foi legal também ver a reação da Carol antes dela vir atirando com uma espingarda. A gente sabe que a Carol, ela consegue ler as entrelinhas, todos os detalhes. É certo que a gente vai questionar o porquê dela fazer isso, o porquê também dela se juntar a Zosha, né? Todo mundo vai embora e ela vai embora também. Obviamente, ela tinha ficado ali 40 e não sei quantos dias sozinha. E aí é um momento que traz um pouco sobre a personagem. Então ela vai ficar pelo menos 11 dias aproveitando tudo do bem bom, isso porque quando ela conversa com a Zosha no final do episódio, é quando a Kuzumayo tá fazendo o procedimento. Mas a gente vê um pouco dessa personalidade da Carol, de que as coisas são sobre elas. Ela é um ser humano e ela vai ter as suas falhas, e como no início da série, da história, ela estava ali ligando todos esses detalhes, a gente sabe que ela vai ser uma pessoa mais egoísta, tanto que, se a gente for lembrar, tem aquele momento que ela quer conversar com os outros imunes e ela não quer conversar com pessoas que não falam inglês. Então teve pequenos traços, pequenas coisas que foram mostrando pra gente que ela pensa ali no próprio umbigo. Às vezes não era uma coisa assim, pô, vamos salvar o mundo mesmo. Mas o Manuzos, assim, foi incrível esse encontro deles. Eu não fiquei irritado, pelo contrário, eu gostei bastante do encontro deles, porque são duas personalidades fortíssimas e eu sabia que eles iam bater cabeça. Mas tá, Carol aproveitando com a Zosha, vai ter até uns easter eggs, assim, eles gostam às vezes de colocar um livro, e tem esse livro, se eu não me engano, é a Mão Esquerda na Escuridão. É até um livro que, você for mais a fundo pesquisar a história, você vai ver que é encontro de civilizações, como se fosse um personagem que vai para outro planeta e ele tem que passar a cultura dele para esse planeta, que é muito diferente, do que difere bastante do que acontece aqui. A mente coletiva já chegou dominando, já chegou espalhando o seu vírus, diferente do que essa história aí que a Carol está lendo. E fiquei muito interessado para também pegar esse livro. Eis que temos uma das cenas mais importantes, que é a Carol entendendo que eles têm os óvulos dela, né? Os outros podem utilizar as células tronco para conseguir fazer ela virar um dos outros. E ela que dá aquela acordada para parar de viver essa ilusão. Ela deu uma de Kumba ali. É tudo um cenário, tudo é
lado. E obviamente a Carol não estava com o indivíduo Zosha. Ela quis continuar nisso depois de muito tempo sozinha. E eu não cheguei a também falar pra vocês, antes dessa montagem que tem da Carol com a Zosha, eu sempre falo de cores aqui. E tem outra coisa que eu tinha percebido também, quando o Manuzos está questionando a Carol sobre ela salvar o mundo ou ficar com Latika. E aí tem a claridade do celular tá batendo nele. Uma coisa que eu vejo que a fotografia utiliza muito. Jogo de luz e sombra, e a luz está sobre ele. O Manuzos que está com o pé no chão, enquanto a Carol quer viver essa ilusão. Ela está nas sombras, né? A luz dele é uma luz com cores mais frias e o dela mais quente. Ela quer uma coisa mais próxima, né? Um calor humano que é uma ilusão. E aí temos uma parte que o Manuzos já está estudando, né? Para salvar o mundo. Mas em um dos últimos frames já mostra a Carol com uma roupa preta. E eu acho que essa é a rebeldia. Ela está com a roupa preta, acabou. Não é mais neutro, não está mais do lado dos outros. Eis que fica um questionamento se na próxima temporada qual que vai ser a dinâmica. Vai haver um pulo temporal ou vai começar de onde parou? Breaking Bad às vezes alternava um pouco isso, apesar da história de Breaking Bad ser feita em aproximadamente 2 anos. Pra quem não sabe, Vince Gilligan, que é o criador da série, é o mesmo criador de Breaking Bad. Por isso que eu sempre falo em cada vídeo, tem às vezes que vocês podem achar estranho. Quem tá vendo o Platypus de primeira. Outra coisa, no frame anterior que eu falei da Carol de preto, a gente vê o Manuzos com uma roupa mais social, então deu pra ver que ele deu aquela relaxada, ele vai conseguir abrir um pouco a mão do isolamento dele pra ter um pouco de interação com os outros pra conseguir as coisas que ele quer. Então aqueles livros, com certeza, ele tinha ligado pra mente coletiva entregar pra ele e ele estudar. Ou pode ser que ficou em off dele ter saído de lá com a ambulância e ter ido na biblioteca e pegar esses livros. Mas aí a Carol chegou com uma bomba atômica. Mas assim, gente, vai ser muito triste ter que esperar muito tempo pra chegar à segunda temporada. Eu chuto 1 ano e meio ou 2 anos pra próxima temporada de Platypus e pra finalização dela, chuto 8 ou 9 anos, né? É muito, muito tempo. Mas uma questão final sobre as pessoas que não gostam da série. É uma série mais lenta, ser contemplada e vi vídeos, por exemplo, acho que teve o Rolandinho no antigo canal Pipocando e ele tem um vídeo falando sobre o porquê a série não ser chata. E eu acho que quem já está achando chato vai assistir aquele vídeo e vai falar assim, que argumentos muito chatos. A pessoa vai assistir aquele vídeo e vai continuar achando chato a série e vai se irritar ainda com a declaração do Vice Guilherme que falou que parece um público que acompanha TikTok. Se você quer convencer uma pessoa de assistir essa série, é só você ali bater na tecla. Já falei nos vídeos, né, pra você não insistir tanto, mas você pode ir aos poucos falando com essa pessoa, porque existem tipos de públicos e alguns deles não vão querer algo mais lento, vão querer algo bombardeando na sua tela o tempo todo. Até mesmo o público de Breaking Bad que chegou interessado para ver Platypus pode ter achado muito mais lento, porque Breaking Bad tem um desenvolvimento de personagem, mas você também tem momentos de ação e reviravoltas muito interessantes, que aí quando você vai mostrar uma narrativa mais lenta, a pessoa fica assim, nossa, que coisa chata. E eu vou falar pra vocês, eu não achei Platypus chato ou de alguma forma enchendo linguiça. Acho que, de certa maneira, consegue mostrar aqui o desenvolvimento desses personagens, a parte cinematográfica, fotografia, sempre estou elogiando muito. E eu gosto de sim contemplar. Se a pessoa está achando chato até aqui, talvez essa pessoa desista ou assista até mesmo quando a série terminar. E sobre a Carol ser chata, gente, eu acho que o personagem da Carol é muito legal. Quando a série começou, eu me identifiquei um pouco com essa coisa dela de ser meio, não vou dizer low profile, porque ela é uma autora de livros, até a fanbase dela. Eu gosto dessa coisa dela ser um pouco mais fechada. E agora ela tá mostrando um pouco do egoísmo dela. Então, existem traços que já tinham mostrado pra gente. E aí, nesse episódio final, a gente vê mais sobre a personalidade da Carol. E eu acho que escrever um personagem igual a ela é um desafio, porque realmente vai ter pessoas que vão assistir e vão achar ela assim, muito chata. Outra coisa que eu gosto dela também é esse instinto dela de questionar, de ser uma personagem questionadora, assim como o Manuzos tem o seu mantra, né? Aquela sua personalidade dele de querer salvar o mundo a todo custo mesmo. Manuzos eu gosto bastante. Eu tô querendo muito saber como vai funcionar a segunda temporada e a interação entre esses personagens, se a gente vai ter personagens novos. Eu queria fazer um vídeo também falando sobre como que o Vince Gilligan poderia fazer essa série ficar ainda mais dramática, com a vinda de algum personagem que poderia ser realmente perigoso, se ele poderia fazer isso, porque o modus operandi que eu vi em Breaking Bad aconteceu também em Better Call Saul. Você começar uma série mais cômica, vai ficando inversamente proporcional, vai aumentando o drama, vai aumentando a ação e vai diminuindo as partes mais cômicas. Então, será que o Vince Gilligan vai apelar para isso? Então, galera, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva. Eu vou ficando por aqui e até mais.